Olá, boa tarde. Boa tarde, professora Lúcia, boa tarde, alunos. O meu nome é Maria Aparecida Alves Cordeiro, eu sou aluna da 8ª fase do curso de Pedagogia da Unigran, eu sou do Polo de Videira, Santa Catarina. Boa tarde, professora Lúcia, boa tarde aos alunos. Hoje a minha aula será sobre colonização italiana. Então, para a gente chegar até Videira e a Rondinha, que é o que essa aula vai falar, eu tenho que falar sobre os colonizadores de Santa Catarina. Para chegar aos italianos, que é a colonização italiana referente à nossa aula. Então, o Brasil, já coloquei aqui este mapa, com diversos povos, diversas etnias, né? Porque o nosso Brasil é um país, é uma nação muito hospitaleira, ela acolhe a todos, né, com braços abertos. E Santa Catarina não é diferente, né? Por isso que eu vou falar um pouco da nossa colonização. Eu vou colocar aqui, já que é o Brasil, né? O mapa do Brasil, no nosso mundão, o mapa do Brasil. Isso é o Brasil, então. Então, nós vamos começar falando de Santa Catarina, vamos começar então falando da presença dos africanos, né, em Santa Catarina. Os africanos e os afrodescendentes estão em Santa Catarina desde os primeiros tempos da colonização. Trazidos como escravos pelos bandeirantes, os africanos se estabeleceram nos primeiros povoados que aqui surgiram. Foram obrigados a trabalhar nas roças ou então em serviços domésticos. Faziam sempre as tarefas mais pesadas. Eles também tiveram grande atuação na pesca da baleia. Com a fundação de Lages, o Planalto Catarinense, em 1766, tiveram que trabalhar nas fazendas de gado da região. Então, os africanos, eles foram trazidos de lugares variados, como das atuais regiões de Angola, da África, né? Eles vieram de Angola. Então aqui é a África, ó. Então eles vieram de Angola. Vamos ver onde é que está Angola aqui. Angola fica aqui, o Congo fica aqui e o Moçambique fica aqui. Então, dessas regiões aqui que eles vieram, né, para Santa Catarina. Então, onde fica Santa Catarina no nosso mapa? Fica aqui, ó. Então, eles vieram daqui para Santa Catarina. Durante o período em que vigorou a escravidão, diversos quilombos surgiram na província de Santa Catarina, como a da Lagoa, a ilha de Santa Catarina e o Enseado do Brito, em Palhoça. Então, a ilha de Santa Catarina fica aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Aqui é Florianópolis, a nossa capital, e aqui é a ilha onde que eles estão. Hoje, em vários lugares do estado, há comunidades as quais vivem descendentes dessas pessoas. São as comunidades remanescentes, os quilombos. Então, o que são quilombos? Eram lugares onde que os negros fugiam para tentar a liberdade, eles fugiam, né, da escravidão, dos engenhos onde eles trabalhavam que nem escravos, e eles fugiam e formavam essas comunidades que se chamavam então os quilombos. E daí cada um que fugia ia lá e lá
culturais se fortaleciam cada vez mais, né? Então, a presença do negro em Santa Catarina se faz notar nas danças de origem africanas preservadas no estado, como a capoeira, né? Que tem o pai do João, né? João, que teu pai, ele dá aula de capoeira, né? Ali no CEVI, no Centro de Eventos, aqui de Videira. E o Moçambique, que são danças, né? E daí tem a culinária também, que são os alimentos originários da África, como o inhame, e o quiabo e a melancia. A melancia é o que a gente mais conhece aqui, né, na nossa região, e é o que mais a gente tem na mesa, né, no verão, que a gente chupa muita melancia, né, aqui na nossa região. Além disso, o africano também deixou marcas profundas em nossa música, com a introdução de instrumentos como o agogô, o atabaque e o berimbau. O berimbau a gente também conhece quando eles fazem aquelas danças, né, de capoeira, eles tocam o berimbau. E tem diversos ritmos também, como o samba, o maracatu, entre outros. Entre muitas outras influências, os africanos também deixaram seu legado na formação do nosso vocabulário. Muitas palavras que hoje fazem parte da língua portuguesa de origem africana, como moleque. Às vezes a gente diz assim, para chamar um menino, a gente diz, ô moleque, vem cá, ô moleque, cuidado, vai cair. Então, moleque é da língua africana. Batuque seria então barulho, né? Vamos fazer batuque, seria o instrumento, o barulho do instrumento. A banana, que é o nome dado, a gente conhece a banana, a fruta, né? O cochilar, que significa assim, dar uma espreguiçadinha, né? E cochilar, então, também é do vocabulário deles. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho, né? Mais tarde a gente vai se aprofundar a esses temas. Nós vamos conhecer, então, um pouquinho dos outros colonizadores, que são, então, os alemães. Os alemães também, né? Vieram para Santa Catarina e também deixaram algumas das suas culturas, né? Os alemães e os italianos vieram para Santa Catarina no decorrer do século XIX. Os primeiros a desembarcar aqui foram os alemães, em 1828, para fundar São Pedro de Alcântara. Um segundo grupo chegou em 1850 e instalou-se na região do Vale do Itajaí, fundando Blumenau. Em Blumenau ocorre a festa tirolesa, é uma das maiores festas de Santa Catarina e que a gente conhece com o nome de Oktoberfest. Então ela é uma festa bem tradicional dos alemães e é uma festa muito linda. Então vamos ver no nosso mapa aqui aonde que fica Blumenau. No mapa de Santa Catarina, aqui está Blumenau. A partir de 1875, então, vieram os italianos, que constituíram a maior corrente migratória recebida pelo Estado. Embora a primeira turma de italianos que vieram foi em 1836, quando 180 pioneiros vindo da Sardenha instalaram a colônia Nova Itália às margens do rio Tijucas, onde atualmente fica o município de São José Batista. Os descendentes dos imigrantes italianos representam aproximadamente metade da atual população. Então, eles se estabeleceram principalmente na região sul. Vieram para a região sul, eles vieram para o Rio Grande do Sul e depois dali eles vieram para Santa Catarina. Os estrangeiros que ali se fixaram eram, em sua maioria, provenientes da região do Vêneto, no norte da Itália, junto com outros de Lombardia, Friuli, Venezia, Giulia e Trentino Alto Adige. Formaram a maior
maior centro de imigrantes do sul catarinense. Trouxeram sua contribuição com técnicas de cultivo de grãos, a vinicultura, que é o vinho, né? A produção de queijos e embutidos. São muitas as cidades de colonização italiana. Então, depois, são muitas as cidades de colonização italiana. Criciúma, Tubarão, Uruçanga, Nova Veneza e Orleans, no sul. São João Batista, Rodeio, Nova Trento, Botuverã e Ascura, no Vale de Itajaí. Videira, Tangará e Pinheiro Preto. Aqui, ó, Videira, Tangará e Pinheiro Preto, que é aqui na nossa região aqui, no meio oeste, entre tantas outras. Em todas há comunidades que preservam as tradições herdadas dos pioneiros. O cultivo da uva, do vinho, a fartura na mesa, a alegria e a religiosidade. Então agora nós vamos chegar na cidade de Videira, que era que eu queria falar, que eu queria mostrar para vocês conhecerem mais a própria cultura nossa, que a gente vive aqui, a gente não conhece a nossa cultura, a gente não sabe muita coisa da nossa cidade, né? A colonização de Videira iniciou-se em 1918, na então Vila Rio das Pedras. Em 1921, os italianos e os alemães dividiram Videira e Perdizes, né? A nossa Videira agora, mas antigamente era Perdizes e Vitória. Então eles dividiram a Videira em Perdizes e Vitória, né? A instalação oficial do município aconteceu em 1944. E o nome Videira deu-se ao fato da região ser um grande centro vitivinicultor do estado. Nesta época, o município recebia diversos imigrantes da origem alemã e italiana, vindos do Rio Grande do Sul. Onde que é Rio Grande do Sul mesmo? Do Rio Grande do Sul. Conta-se que em 1913, antes mesmo da fixação dos primeiros colonizadores, já havia colhido um cacho de uva pesando 1,3 kg. O avanço dos parreirais deu origem à primeira festa da uva em 1942. Então, Videira foi fundada em 1944, no dia 1º de março. Videira também é o berço da Perdigão, uma das principais empresas responsáveis pelo desenvolvimento da cidade, que se tornou na década de 80 e de 90 grandes equipes no salonismo nacional. Com a inclusão do processo de fusão entre Perdigão e Sadia em dezembro de 2012, então a atual agora BRF. Agora ela avança e é reconhecida como marca líder do seu segmento internacional. Então, antes Perdigão, né? Agora a BRF, ela é reconhecida então internacionalmente. No dia 11 de dezembro de 2002, a cidade recebeu oficialmente a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a denominação da capital catarinense da uva e o berço da Perdigão. Então, o clima de Videira. O clima de Videira é do tipo temperado, com as estações bem definidas, né? E em média variam de 35 graus no verão e chega até 0 graus no inverno. A fauna e a flora, então, da nossa Videira. Em 1965 foi criada por lei municipal a reserva florestal denominada o Parque da Uva, que é o Parque da Uva ali, que é um parque muito lindo que ainda cultiva as árvores nativas, né? Ela tem uma área de 70 mil metros quadrados com um bosque e área de lazer. Então ali tem ginásio, tem várias coisas ali para você
caminhar, tem a pista de caminhada, tem o salão de baile, de festas, né? Tudo nessa área. A Perdigão também fundou uma reserva ecológica chamada Reserva Ecológica da Perdigão. Lá nessa reserva também vocês precisam conhecer, porque lá tem a fauna e a flora bem diversificada, tem árvores nativas, tem fontes de água, tem várias coisas assim, que é muito bom a gente ir lá conhecer. Tem gente que mora aqui faz muitos anos e ainda não conhece. O destaque é a fruticultura de pêssego, ameixa, uva. Na pecuária, destaque-se a criação de suínos, aves e bovinos de leite. No comércio, a indústria, o forte são as cantinas de vinho, a indústria de sucos e a empresa da Perdigão, a BRF, né, que a gente já comentou. Então, Videira tem uma área de 378,4 km². A sua altitude é 750 metros acima do nível do mar. Videira tem cerca de 50.204 habitantes. A localização de Videira, do município, está localizada na região do meio-oeste de Santa Catarina, a 450 metros longe da capital, Florianópolis, né? Então, colonizada por italianos e alemães, Videira é um importante produtor de uvas. Uma das principais atrações de Videira é o Museu do Vinho, que preserva equipamentos utilizados pelos primeiros imigrantes italianos. Então, lá nesse museu tem tudo que os italianos usavam antigamente, tudo que é um museu mesmo, tudo que eles utilizavam antigamente para fazer o vinho, tipo as pipas, né, como eles faziam, tá tudo lá para quem quiser ir lá dar uma olhadinha e conhecer. O objetivo, então, de tudo que eu falei até agora é a gente conhecer, então, a tradicional festa da Vindima, né? Então, o Museu do Vinho, então, que preserva equipamentos utilizados pelos primeiros imigrantes italianos. A herança cultural dos colonizadores também está presente na gastronomia e nas festas típicas, como a festa da Vindima. Então, a festa da Vindima, ela corre para resgatar as tradições e fortalecer a cultura local. A festa da Vindima ocorre na comunidade de Rondinha, no interior de Videira. Então, é bem pertinho do centro de Videira, até lá fica uns 10 minutinhos só. E essa festa, ela ocorre já no final de janeiro e no começo de fevereiro, para prestigiar e resgatar as tradições italianas através da comida, da dança, dos jogos, da encenação da colheita da uva. Acontece com uma missa também celebrada com o dialeto italiano. A Vindima é um dos principais patrimônios culturais de Videira, pois é um evento que valoriza a cidade, a nossa cultura, os nossos moradores, e esta festa vem marcar a colheita da uva. São 2 dias de muita festa, muita comida típica. Nessa comunidade, a maioria dos moradores tem como sobrenome Zago, pois foram eles que colonizaram este povoado, dando início ao cultivo da uva e os seus derivados como o vinho, o suco e a geleia. A comunidade tem como patrimônio cultural o Museu João e Josefina Zago, que depois a gente vai conhecer através de fotos, né? E abriga um acervo histórico e cultura da família Zago. Durante os dias de festa não pode faltar os jogos, né, da cultura italiana, que é o quadrilho, a bocha, que são jogos bem divertidos. Este evento celebra a colheita da uva e a festa do vinho com encenação musical sobre as parreiras, seguido de um jantar típico italiano. A gastronomia da cozinha italiana oferece ravioli, que é uma massa com recheio, o tortelli, que é um pastel cozido recheado de moranga ou de abóbora,
o macarrão, que são massas, né, o espaguete, o fideline, que é uma massa fina, a polenta, que todo mundo conhece, né, não tem quem não conhece a dita polenta, que é o ângulo de farinha de milho, o risoto, né, com carne de galinha e queijo ralado, a pizza também, que a gente vê muito na televisão, na cultura italiana, a pizza, né, que é uma massa de pão com molho e queijo. E a pera cruz, que é um bolo fervido em caldo de frutas. Daí também tem os pães de trigo e de milho. O panetone, né, que tem como pão de frutas cristalizadas. E outra coisa que a gente costuma ver muito aqui na mesa, na nossa mesa aqui da nossa região aqui, e todos vocês conhecem, que agora vocês vão ver. Devem estar curiosos para saber o que tem aqui, o que tem aqui. Então agora vocês vão ver, que é o dito o salame e o queijo, né? Que é como eles falam, fazer fortalha de queijo, salame e ovos, né? Que a maioria já conhece e já comeu, né? Então, esse evento celebra a colheita, né, de uva e a festa do vinho, com encenações, músicas sobre as parreiras, seguido de um jantar típico italiano. Então, e a bebida deles, né, eles mesmos que produziam, né? O vinho e a graça, porque é feito de uva, né? Então, agora, nós vamos ver, né, aqui, através do PowerPoint, as fotos, né, da nossa cultura, né, da família Zago, né, da festa de Rondinha e dos pontos turísticos de Videira. Então, agora nós vamos ver através de fotos, né? Para vocês ficarem mais, para conhecer melhor, né? Porque só explicando e falando, a gente imagina, mas olhando assim, a gente vai ter mais, melhor para vocês, né? Ó, colonização italiana. Em 1924, Mansueto e Domingos Zago, né? Como eu falei, a família Zago, já casados, vieram com as suas famílias e fixaram residências em Rondinha. Rondinha é a comunidade onde acontece a festa. Então, essa é a tradicional família italiana, né? A família Zago. Aqui é a casa do Mansueto e Domingos Zago. Antigamente as casas eram assim, né? De madeira e de pedra. Foram trazidas da Itália, né, o feitio, o modo de fazer as casas. Em 1928 foi construído o primeiro parreiral, pois apenas depois de construído é que veio o resto dos irmãos morar em Rondinha. Olha o parreiral, ó. Para quem não conhece, né, que chupa uva, gosta de chupar uva e não conhece o parreiral, assim é que é o cultivo da uva e a parreira, né? Trouxeram na bagagem a tradição, os costumes, a fé católica e a confiança de dias melhores. Católicos fervorosos trouxeram consigo a imagem da Nossa Senhora do Caravaggio. A devoção por ela foi por motivo de doença que havia feito alguém, né, estava doente, fez uma promessa, e os católicos fazem muito isso, fazem promessa e depois costumam pagar. Então, trouxeram a imagem, né, da Nossa Senhora, que agora ela é a padroeira daquela comunidade. Esta é a Nossa Senhora do Caravaggio. A cultura italiana sempre é presente nas refeições, conta com o pão, né, o queijo e o salame, que vocês acabaram de ver. A polenta e o vinho, que também todos vocês conhecem, né? Os fãs também. Alguém já tomou vinho, a família, a polenta, o queijo e o salame não pode faltar, né? Ainda nos dias de hoje é realizado o palio do vinho, que conta com diversas atividades realizadas na época, que não tinha outros recursos para fazer o vinho. Então vamos ver o que é o palio do vinho. Isso aqui, ó, antigamente eles usavam essas pipas, né? E
ó, eles colocavam a uva dentro e geralmente eles davam esse serviço para as crianças. Pisotear bastante na uva e daí depois que pisoteava bastante, saía o suco da uva, né? E daí colocavam ferver, aquilo ferventava e era onde saía o vinho. Depois o vinho passava por um processo, né? Ficava um tempo, né, guardado nas pipas para depois ser consumido. Então a colheita com cestas que puxavam para fora com as caroças de boi, né? Então eles iam embaixo das parreiras, hoje em dia com trator, mas antigamente eles enchiam as cestas, colocavam em cima das carroças, iam trazendo para fora, e uns iam trazendo enquanto os outros iam pisoteando e fazendo o suco da uva para depois se tornar o vinho, né? Ó, aqui dá para ver bem, ó, eles pisando, ó, esmagavam bem, ó, esmagando a uva para fazer o vinho. Era assim que acontecia. Aqui então eram as pipas, ó, depois que eles pisoteavam, aqui, ó, eles colocavam aqui dentro e depois de um ano, né, já estava pronto. As pipas então era feita de madeira de carvalho, né. Aqui então aparece a tradicional festa, ó, a mesa farta com bastante comida italiana, pessoal de rondinha ali com as cestas cheias de uva. Aqui as pipas, né, que eles fazem encenação, todo ano eles fazem encenação na festa, né, de como eles faziam para fazer o vinho. Né. Aqui também é a gastronomia, que é a codorna, eles usam também, né, na gastronomia deles. Agora nós vamos aos pontos turísticos de Videira. O Museu João e Josefina Zago. Então nesse museu, ele fica lá em Rondinha mesmo, que é onde conserva ali, fica lá também expostos para quem quiser ir visitar, né? Tudo que, né, desde a colonização ali de Rondinha, está tudo guardado em fotos e os equipamentos deles antigos, está tudo ali para o pessoal, quem quiser ir lá visitar, mas a gente pode também se reunir lá visitar. O Museu do Vinho, esse é em Videira, né? Aqui é o... como é que é a praça da... Vai. Aqui então é o Museu do Vinho, aqui em Videira, né? Aqui é a Praça do Coreto, que fica do ladinho, é um dos pontos turísticos, né, também. Aqui é o observatório. Aqui é a estação ferroviária. Aqui quando ela estava ativa, e aqui agora ela é um barzinho, um restaurante. É um ponto turístico também. Aqui é o telégrafo de Videira, desativado, porque agora é um posto policial, né? Mas ainda existe lá dentro. O telégrafo ainda está lá. É um ponto turístico também, para quem quiser visitar. Aqui é a igreja de Rondinha, então. Esta igreja de Rondinha, né? A festa, a missa italiana, né? Que eles fazem com dialeto italiano. Esta é a nossa igreja matriz, aqui fora, né? Aqui dentro. Muito linda a nossa igreja, um ponto turístico também de Videira. E é isso. Agora que vocês já conhecem, né? Vocês estão com o texto e com os mapas, né? Para nós fazer agora umas atividades. Agora nós vamos, então, nós vamos às atividades propostas. Eu vou fazer de novo, né, Giovana? Então agora nós vamos às atividades propostas, né? Em relação ao texto, em relação a tudo que a gente já viu aqui, né, sobre essa aula, que era onde eu queria chegar, que era conhecer a nossa cultura de videira e da nossa festa da uva e do vinho. Então, de acordo com o texto, encontre no mapa mundial, né, os países da África, de Portugal
e da Itália, que foram os que colonizaram aqui Santa Catarina e de Videira também, né? E de acordo com o texto, de quais regiões africanas vieram os africanos? Encontre-as no mapa. Então, antes eu já falei, né, para vocês aqui. Então, depois vocês vão vir aqui, vocês vão encontrar, vocês vão marcar no mapa que vocês têm, que vocês já ganharam. Vocês pode vir aqui, ficar à vontade, explorar bem o mapa, né, da África, aqui da Europa, onde tem Portugal, tem Itália. Você pode vir aqui olhar o Brasil, aqui da região sul, região Santa Catarina. Então, agora nós vamos a algumas perguntas de questionário, de interpretação de texto. No mapa de Santa Catarina, também que eu já dei para vocês vão localizar através do mapa do Brasil o estado de Santa Catarina. Aqui a gente já viu, né? Onde que está. Então, agora vocês vão encontrar no mapa que vocês têm. Vocês vão encontrar lá no mapa de vocês. Em que século chegaram os alemães e italianos em Santa Catarina? Procurem no texto, que vocês têm o texto daí. Em que ano começaram a chegar os italianos em Santa Catarina? Qual a cidade foi caracterizada como o principal núcleo da colônia italiana de Azambuja? E em que ano? Quais as contribuições trazidas pelos italianos? O que a gente aprendeu com eles quando eles chegaram aqui? O que até hoje a gente cultiva? Quais as cidades colonizadas pelos italianos? Encontre-as no mapa de Santa Catarina. Vocês também têm o mapa, e tem esse mapa aqui. Aqui vocês vão encontrar, no texto fala, né, das cidades, então aqui nesse mapa de vocês vão encontrar. Nós temos aqui Videira, nós temos Tangará, né, nós temos Pinheiro Preto. Então aqui vocês vão encontrar as cidades que falam no texto, vocês vão marcar ali no mapa. Em que ano foi colonizada a cidade de Videira, Santa Catarina? E que nome é a dela? O que aconteceu em 1921? Em que ano foi fundado o município de Videira? E quando ocorreu a primeira festa da uva? E qual era o peso do primeiro cacho de uva que foi encontrado? Qual é a comunidade de Videira onde ocorre a maior festa dos imigrantes italianos? A gente acabou de falar, a gente acabou de ver as fotos, né? Agora, nós vamos pesquisar também, né? No site de Videira, a gente também, daí, depois que vocês realizarem todas essas atividades, a gente vai procurar outros pontos turísticos de Videira, que Videira também tem outros pontos turísticos que vocês deverão também conhecer e apreciar. E no decorrer do mês, da realização dessas aulas sobre essa cultura de Videira, a gente vai visitar então o Museu do Vinho, né, aqui do centro de Videira. A gente vai também a comunidade de Rondinha para conhecer, né, o museu lá dos Alpes. Então essa seria a minha aula. Boa tarde.